Nós estamos iniciando hoje uma nova série, e é uma série um pouco mais pesada, mas com certeza muito necessária, e eu diria até urgente. Talvez vários de vocês tomaram conhecimento de algo que aconteceu na França, de um caso recente muito triste, que circulou bastante nas mídias, está em andamento ainda, que um homem dopou sua própria esposa para que ela fosse abusada por estranhos. E isso por uma década, por 10 anos. Por 10 anos. E na matéria que eu li, esse homem de 71 anos é réu junto com mais 51 outros. O caso só foi descoberto porque esse homem de 71 anos ali em 2020 foi pego num supermercado filmando, com o celular por baixo da saia das mulheres. E nesse celular, depois nas buscas, que foram feitas ali, a investigação, foram encontrados milhares, vocês ouviram bem? Milhares de fotos e vídeos da esposa sendo abusada por estranhos, enquanto ela estava sedada. E o site, ele fazia a chamada, para esses homens de forma online, através de um site intitulado Sem o Conhecimento Dela. Os 51 acusados são homens de diversas origens. As matérias mostram que são homens, tem bombeiro, tem artesão, enfermeiro, funcionário prisional, que trabalha nos presídios, jornalistas, eletricistas. Entre eles tem casados, solteiros, divorciados, ou seja, pessoas comuns. Qualquer pessoa aqui, como eu e você. Esses 51 homens estão dentro dessa categoria. E eles vão pegar penas de até 20 anos de prisão. Interessante é que 10 deles fizeram isso várias vezes. Alguns chegaram a passar 6 noites, foram 6 vezes lá. E algo também que me chocou é que o homem, esse marido, não lhes pediu dinheiro em troca. Eles não precisavam pagar. Os acusados não apresentam patologias psicológicas significativas, Falar, é doido, não. Foi comprovado isso. Muitos alegam que acreditavam estar participando das fantasias de um casal liberal. Mas, de acordo com o marido, todos sabiam que sua esposa estava drogada sem seu consentimento. E esse caso, está sendo defendido por um advogado que representa a esposa, os 3 filhos desse homem e os 5 netos. Uma família aparentemente bem-sucedida, tudo certo com eles. Você já deve ter percebido que o nosso primeiro vício aí da série, começando hoje, é pornografia. Uma vida consumida. A pessoa pensa que está consumindo, mas ela que está sendo consumida pela pornografia. Confesso também para vocês que não foi fácil preparar essa mensagem, não por falta de material, mas por excesso. Eu fiquei admirada que, quando eu pesquisava algo, abria uma janela, abria portas para tantas outras informações. Eu estou dizendo isso porque meu objetivo hoje não é esgotar o assunto, mas apenas arranhar a superfície. E que Deus possa constranger nosso coração, gerar temor no nosso coração, para que haja libertação, haja também consciência de ajudarmos outras pessoas, de purificarmos os ambientes onde nós vivemos, de sermos agentes de Deus numa sociedade que está nessa situação. Amém, meus irmãos? Então, a coisa é muito pior do que eu imaginava. Agora, vamos ler um dos vários textos da Bíblia que vão falar sobre essas questões. Eu convido você a ler comigo Efésios capítulo 5, versos de 3 a 8, que diz: Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias aos santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais
que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Porque vocês podem estar certos disso, estejam certos. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Por isso, vivam como filhos da luz. Vivam como filhos da luz. Só da gente dar uma olhada bem rápida nesse texto, é interessante que, olhada rápida mesmo, eu fiz esse exercício, eu anotei que a imoralidade sexual é voluntária, a imoralidade sexual pode ser evitada, a imoralidade sexual é um mundo de trevas, ela é desobediência aberta contra Deus, a imoralidade sexual atrai a ira de Deus, a imoralidade sexual produz um ambiente imoral, contamina o ambiente. A imoralidade sexual tem uma linguagem própria, né? Fazer menção, gracejos. A imoralidade sexual nos torna filhos das trevas. E a imoralidade sexual nos leva a perder a vida eterna, a nossa salvação. Uma passada de olho rápida nesse texto, a gente poderia achar muito mais. Então, do que se trata a pornografia? Eu sei que alguns podem pensar, lá vem os crentes falar, né, que masturbação é pecado, pornografia é pecado. Então, eu fiz uma pesquisa, inclusive, com não cristãos. E é um assunto de... Pornografia é uma questão de saúde. É uma questão de saúde pública. Há movimentos aí, não cristãos, até para tentar reverter esse quadro. Porque a coisa está feia, irmãos. Ouvindo médicos, psiquiatras, né, pessoas especialistas na área, o que eles vão dizer sobre o efeito da pornografia no cérebro? Pornografia é uma questão de saúde. Um estudo publicado pela revista médica JAMA, da psiquiatria, uma das revistas científicas mais famosas dos Estados Unidos, revelou que as horas assistindo a pornografia conseguem afetar o volume de massa cinzenta cerebral na parte relacionada à emoção, desejo e recompensa. Essa constatação vai mostrar que um hábito surge da criação de caminhos neurais. Você começa a criar um caminho dentro do cérebro. Quanto mais uma ação é repetida, maior fica uma ligação. E mais fácil é para o processo de aprendizagem e memória em relação àquilo. No caso aqui, em relação à pornografia. Então, um vídeo pornográfico ativa o gatilho para uma trilha dentro do seu cérebro, tornando cada vez mais necessária a busca por esse conteúdo erótico, que é o que a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. E é por isso que se cria o vício, que se torna um vício. Primeiro veio o gatilho, que pode ser cansaço, solidão, desejos, né, e tantas outras coisas aqui. E a partir disso surge o ato de consumir o material pornográfico, e aí já é uma rotina. E com aquilo que vai fazendo na sua cabeça, vai se transformando, né, porque aí vai ter uma recompensa imediata de prazer, e aí se instala o vício. Quando esse hábito é formado na mente, ele se torna muito difícil de quebrar, porque é lá dentro, irmãos, é uma questão de saúde. Nesse caso, o caminho neural fortalecido pela repetição, seguido da recompensa, que é aquele prazer imediato, instantâneo, gera um sistema de vício. Então, essa área cerebral, conhecida como centro de recompensa, né, que nós temos, é a mesma que é ativada, por exemplo, em substâncias como cocaína, né, em qualquer outros vícios. É algo muito sério. Outro efeito que a pornografia vai fazer, né, na cabeça, na pessoa, são as disfunções sexuais. A indústria da pornografia, ela é algo irreal. Você não acredita, né? Que a pessoa fica ali várias horas tendo um ato sexual. Então, é algo irreal, é uma fantasia. É uma fantasia erótica para ser vendida.
não é real. Então, isso o que vai fazer? Quando a pessoa está em contato com o parceiro real, o cérebro vai buscar aquela fantasia erótica e não vai conseguir na vida real. E aí que começam as disfunções sexuais, né? Porque a pessoa não consegue ter aquela satisfação imediata, conseguir aquilo na vida real, porque acontece na mente, acontece na fantasia, naquilo que é criado. Há uns 25 anos atrás, talvez, no início do meu ministério pastoral, a gente acompanhou uma jovenzinha que se casou tudo certinho, né? O jovem também que casou com ela, parecia tudo ok. Mas aconteceu um divórcio em poucos meses. Isso porque ainda ela guardou um pouco de segredo e suportou um pouco. Mas era para ter acontecido muito mais rápido esse divórcio. Mas ainda durou poucos meses o casamento. Por quê? Porque ao se casar, ela se deparou com um homem viciado em pornografia. E ao invés do ato sexual, de acontecer ali no relacionamento real, ela nas madrugadas acordava e ele estava na sala, assistindo a vídeos pornográficos, se masturbando, e a sua satisfação era ali, e não no casamento. E foi falado, foi tratado, mas era um vício tão forte, já tinha afetado de tal forma que ele preferiu acabar com o casamento e ficar com o vício da pornografia. Foi muito triste essa situação que nós vivemos, né, como pastores. Então, quando a pessoa está em uma relação sexual fora das telas, o organismo já não se sente estimulado, porque ele gravou aqueles estereótipos, né? Ele gravou aquelas cenas que ele viu ao consumir o material pornográfico. Então, aqui é possível a gente entender por que a pornografia ela vai interferir tanto na vida conjugal, no casamento, na família, né? O estrago que ela vai promover. A gente consegue entender por que isso acontece. Às vezes, a pessoa vai evoluir através de um adultério, né, através de buscas presenciais até, mas para tentar reproduzir aquele conteúdo que foi consumido de forma virtual. Então, esse é o estrago. Vícios, né, falando de uma forma geral, e nas outras mensagens, provavelmente, próximo domingo, o pastor Carlos vai abordar mais a questão de vício, mas os vícios, eles são cativeiros. Os vícios, eles são sequestros da nossa mente. Eles sequestram a nossa mente. Estudos recentes vão falar até de uma proteína que tem sido encontrada, delta-FOS-B, que ela está sendo encontrada, começaram na pesquisa da cocaína, mas ela é encontrada em várias mentes dos viciados, uma proteína que se desenvolve por conta do vício quando ele é instalado. Então, o organismo, ele vai produzir isso, como a cocaína, a nicotina, a anfetamina e a pornografia, ela vai fazer esse cárcere no nosso cérebro e a gente vai ter um circuito adoecido, onde surge essa pesquisa que eles estão fazendo da proteína. Então, é muito sério. Outro fator que a gente percebe na questão de saúde é que o consumo progressivo da pornografia vai deixar o seu cérebro menor. Menor. Porque reduz a massa cinzenta. Isso aqui, gente, estou pesquisando psiquiatras, médicos, é pesquisa séria. O sistema de recompensa no nosso cérebro tem menos massa cinzenta, diz esse artigo da JAMA. Então, a pornografia vai prejudicar o sistema de recompensa do seu cérebro. Há um hormônio cerebral, que vários de vocês também conhecem, que é a dopamina. A dopamina, toda vez que você faz estímulos de dopamina muito intenso, muito forte, que é o caso da pornografia, seu cérebro vai querer cada vez mais intensidade. Vai querer cada vez mais dessa dopamina. Então, seu cérebro vai criar esse sistema. Toda vez que você faz uma recompensa, seu cérebro se sente bem a partir daquele estímulo. Só que, para você gerar o mesmo estímulo da vez anterior, da primeira vez, você vai precisar de uma quantidade maior. Porque aquela experiência já não é mais suficiente. Para você ter a mesma sensação, você vai precisar de algo maior. Então, você vai buscar, você vai se matar ali num ato só, né, ilusório, para parecer que está atingindo uma saciedade, que vem transbordando de emoções negativas, porque é o caso da pornografia, né, o pós,
são emoções, são sentimentos negativos, e isso vai fazer com que a sua motivação fique cada vez menor. E aí, é esse ciclo miserável, né? Esse comportamento totalmente hedonista, aonde a pessoa vai ter uma redução da massa cinzenta. Por quê? Porque leva à anedonia. A anedonia é aquela sensação de não sentir prazer, principalmente nas coisas cotidianas. A pessoa vai ficando apática e ela só, né, como diz aí, fazendo uma piadinha para quebrar um pouco a tensão aqui, né, irmãos? Só pensa naquilo, né? E aí, a coisa, né, na vida real, vai perdendo o prazer, vai perdendo a graça. Isso é efeito dentro da nossa cabeça. Isso é científico. Então, voltando a esse sistema de recompensa, o viciado retroalimenta esse sistema, essa necessidade que o cérebro está pedindo, e vai criando algo que é chamado de resistência dopaminérgica, que é quando você vai criando uma resistência cada vez maior, e aonde uma concentração de dopamina que fazia um efeito, agora você precisa de 2, 3, 4 concentrações para fazer o mesmo efeito. Acontece o que podemos chamar de a dinâmica progressiva de querer mais, só que com menos recompensa. Essa é a dinâmica da pornografia. Desejo cada vez mais crescente por um prazer cada vez menor, com menos satisfação. Você precisa de uma dose maior para tentar ter o efeito da primeira vez. Qual é o perigo? Qual que é o perigo disso? O perigo é que isso leva uma busca por conteúdos diferentes. A pessoa começa a buscar, né? Ela quer gerar a mesma intensidade do desejo. E aí, que muitas vezes a gente encontra casos de violência, de incestos, de pedofilia, mudança de preferência sexual, mudança nos gostos sexuais, e por aí vai. Porque é comum, em toda dependência, você precisar de estímulos novos. Em sites pornográficos, sabe qual é uma das palavras mais pesquisadas? Novinha. Novinha. É uma das palavras mais pesquisadas na área da pornografia. E aí nós vamos chegando na pedofilia. O vício sobrevive de repetição e de novidade. Que é o caso que eu iniciei aqui, daquele francês de 71 anos de idade. E sua esposa também, uma pessoa já de 50 e poucos anos. Quando ele iniciou com essa patifaria, né? Como diz nossa irmã Lúcia. Irmãos, é o que a Bíblia diz. Um abismo chama outro abismo. E você vai chegar com certeza em coisas que em juízo normal você teria vergonha que outros soubessem. E é bom mesmo, porque são atos vergonhosos. Resumindo, a pornografia consegue danificar profundamente o sistema de recompensa no cérebro, que fica sem resposta quando é estimulado por fontes reais de prazer. E a própria mudança na transmissão da dopamina, que é o neurotransmissor responsável pelo prazer, alimenta os riscos do aparecimento de ansiedade, depressão, letargia. Então, a gente vai ver muitas pessoas ansiosas, depressivas, e isso por conta de pornografia. Por conta de pornografia. A pornografia promete algo. Promete diversão, alívio. E acaba ativando a predisposição para comportamentos compulsivos, doenças emocionais e desejos fora da realidade, porque é um mundo irreal, é um mundo de fantasia. Então, a pornografia tem muita correlação, segundo os psiquiatras e médicos. Eles afirmam que ela tem correlação com danos emocionais, com ansiedade e com depressão. É um assunto de saúde e de saúde pública. É algo gravíssimo, irmãos. Não é só coisa de crente, não. É coisa séria. É coisa séria. Além de ser questão de saúde, também é uma questão social. Quando a gente fala em pornografia, nós estamos falando de uma questão social.
À medida que cresce o consumo de pornografia, o funcionamento social tende a ter prejuízos grandiosos. Porque a pornografia é uma relação solitária. Ela acontece de forma solitária. E vai mostrar que as relações sociais vão ficar menores, vão ficar prejudicadas. Porque as pessoas que consomem pornografia, elas ficam mais impacientes. Porque estão acostumadas a uma recompensa imediata. Então, ela gera a impaciência. E ela treina você para não depender de ninguém. É algo, solitário. Tudo isso é dose dependente. Por quê? Maior consumo, maior ansiedade, maior depressão, estresse, funcionamento social prejudicado e maior satisfação nos próprios relacionamentos. Não é à toa, né, irmãos, que tantas famílias, tantos casamentos se desfazendo, tantas pessoas mudando seus hábitos, porque é uma questão social. A pornografia cria um modelo mental onde você vai se fragilizar cada vez mais e vai ferir e até matar o ambiente onde você vive, o ambiente relacional, porque ela te dessensibiliza em relação ao outro. Você fica menos sensibilizado em relação ao outro. E aí entra a questão da neuroplasticidade do cérebro. A gente, isso aí também é bem comentado na neurociência, a plasticidade do nosso cérebro, que é a capacidade do cérebro de se adaptar, né? O neurônio, por exemplo, ele vai conseguir formar conexões, novas conexões. Isso é uma coisa excelente, se for usado positivamente, mas em relação à pornografia é algo terrível. Então, o nosso cérebro, ele tem um pico, né, da sua neuroplasticidade até os 18 anos. Isso quer dizer que ele está a todo vapor, que ele é extraordinário na infância e na adolescência. Não é que não vai ter no resto da vida, mas até os 18 anos é muito bom a neuroplasticidade do nosso cérebro. E o que significa isso? É aquela capacidade da gente formar os nossos valores, os nossos bons hábitos. É essa capacidade que a criança tem, que o adolescente tem, o jovenzinho tem. Por isso que a Bíblia ela vai dizer, lá em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Aí você pensa, não, mas eu ensinei, eu falei, né? Isso aí não aconteceu na minha realidade, não. Então, vamos ver o que a Bíblia fala que é esse ensinar? O que é ensinar a criança no caminho que ela deve andar? Deuteronômio 6 responde. Deuteronômio 6, versos 5 a 9. Ame o Senhor, você, pais, você, adulto, que influencia. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Você, exemplo. E que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, esteja na sua vida, na sua prática, que a palavra de Deus esteja saindo pelos seus poros. Então você está preparado. E aí você vai fazer o quê? Verso 7. Ensine-as, está falando aí dos filhos, com persistência aos seus filhos. Ensine essas palavras, ensine sobre Deus com persistência. Converse sobre elas quando estiver sentado na casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. E aí, né, de uma forma que a gente adapta isso do texto bíblico, amarre-as como um sinal nos seus braços, prenda na testa, escreva nas batentes das portas da sua casa e em seus portões. Isso é ensinar a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela for velha, ela não vai se desviar dele. A Bíblia não é um livro de medicina, irmãos. Mas toda vez que a Bíblia falar de medicina, ela não vai errar. Nunca. Aliás, qualquer assunto científico, qualquer assunto que a Bíblia falar, ela não vai errar. A Bíblia é uma história de amor, é um plano de redenção para o ser humano. Mas toda vez que ela toca em qualquer assunto, ela nunca vai errar. E a Bíblia sabe da neuroplasticidade do nosso cérebro. E ela sabe desse pico até os 18 anos, por isso está pedindo, ensina, forma, porque é uma questão social, é um perigo. A criança na infância, na adolescência, ela está
a massinha mole ali para receber valores, para que hábitos sejam formados e hábitos para a glória de Deus. Depois dessa fase, as mudanças são mais lentas, são mais dolorosas, vão custar muito mais, porque esses hábitos, essas crenças já vão estar arraigadas. E glória a Deus pela plasticidade do cérebro para toda a vida, porque Romanos 12, verso 2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em qualquer momento a gente pode ter mudanças, mas claro que na fase adulta elas serão mais dolorosas, mais difíceis, vai custar um pouco mais. Mas o pico da formação dos nossos hábitos é até os 18 anos. E esse é o grande problema da pornografia, porque cada vez ela está mais precoce. É mais precoce a cada dia. Pelas leis antigamente, olha como antes da neurociência, né, já se pensava nisso, para se adquirir uma revista pornográfica, o pastor Carlos falou esses dias, tinha que ter 18 anos, ou você tinha que ter um intermediário maior de idade para conseguir isso para você. Pelo menos essa lei pensava nisso, no problema, né, da exposição às crianças e adolescentes. Mas hoje não tem isso, hoje é uma calamidade pública, cada vez mais precoce. E essa formação não está só nos tubes, né, nos sites pornográficos. A gente tem hoje algo, além do desleixo no ambiente familiar, a gente tem algo chamado soft power. O que é isso, né? O soft power. São estimuladores, que começa com uma dose menor e vai crescendo, porque a pornografia é crescente. Ela é progressiva. Qual que é um soft power tão famoso? TikTok. E ontem, conversando com a pastora Die, que a gente vinha do acampamento lá da Costela de Chão, ela veio falar, vixe, todo adolescente tem, até criança. Todo mundo está acessando TikTok. E aí, irmãos, é uma briga entre China e Estados Unidos, entre as duas maiores potências. Então, eu crio ali o TikTok, a China, e os Estados Unidos criam o Instagram, e para competir com o TikTok, cria o Reels. Para competir ali, em pé de igualdade. O que significa soft power? É um poder brando. É um poder de convencimento suave. É uma expressão que foi usada, né, que ela foi criada para a teoria das relações internacionais, para descrever a habilidade para influenciar indiretamente, não diretamente, mas indiretamente, com comportamentos e interesses por meios culturais e ideológicos. O professor de Harvard, Joseph, que criou esse termo, ele escreveu assim: o conceito básico de poder é a capacidade de influenciar os outros para que façam o que você quer. Isso é um conceito básico de poder. Basicamente, há 3 maneiras, ele cita, que você vai influenciar. Uma delas é ameaçar as pessoas com porretes. A segunda é recompensá-los com cenoura, né? Aquela cena, né, do cavalo correndo atrás da cenoura. E a terceira é atraí-los ou cooptá-los para que queiram o mesmo que você quer. Se você conseguir atrair os outros de modo que queiram o que você quer, vai ter que gastar muito menos com cenouras e porretes. E aí ele vai dizer que essa terceira maneira de fazer com que os outros façam aquilo que lhes interessa seria o soft power. TikTok. E tantas outras coisas. São estímulos suaves. É um poder brando de sensibilizar, de erotizar as nossas crianças, nossos adolescentes. E o pior é que as pesquisas mostram que o pico onde isso começa é aos 10 anos de idade. 10 anos, onde tudo começa. E o que vai acontecer com o cérebro dessa criança? Quais são as chances para essa criança? Para esse adolescente?
que ele vai virar na sociedade? O que vai acontecer dentro das famílias? Ele vai criar, em fase tão precoce, no pico da neuroplasticidade do cérebro, ele vai criar memórias tão intensas e tão danosas, tão nocivas, que vai fazer um estrago, irmãos, como a gente já tem visto. Isso está mostrando que na principal fase da vida, muito ao contrário do que a Bíblia está ensinando, as crianças estão sendo expostas a ambientes familiares e digitais tão nocivos que podem marcá-las para o resto das suas vidas. E eu gostei do título do livro do professor, do diretor do Instituto Nacional de Saúde da França, que também é neurocientista, que ele escreveu um livro, intitulou assim, A Fábrica de Cretinos Digitais. Parece que quando a gente fala o nome desse livro, dá até um desabafo, né? A Fábrica de Cretinos Digitais. Ele apresenta dados concretos de como o desenvolvimento neural das crianças e jovens está seriamente afetado. Em entrevista à BBC News, ele afirmou que não há desculpa para o que estamos fazendo com os nossos filhos. Não há desculpas. Não somente na entrevista dele, mas eu pesquisei em vários profissionais falando que essa é a única geração em que o QI, o coeficiente de inteligência dos filhos, é menor do que o dos pais. O coeficiente de inteligência, o QI dos filhos, é menor do que o dos pais. O que isso mostra? Tanta tecnologia, mas não estamos sabendo utilizar a tecnologia a nosso favor, mas contra nós. E aí vem uma frase assim também, estava falando com meu marido, com o Sandro, hoje de manhã. Falei, olha que frase verdadeira. Tempos fáceis geram pessoas fracas. E pessoas fracas geram tempos difíceis. Muita facilidade, irmãos, para aquilo que não presta. Tempos fáceis geram pessoas fracas. QI inferior ao dos pais, com tanta tecnologia à disposição. Pornografia é uma questão de saúde, é uma questão social. Mas eu não poderia deixar de dizer que pornografia é uma questão espiritual. É uma questão espiritual, sim. Pornografia é uma quebra de aliança. O nosso Deus é um Deus de alianças. E a pornografia é uma quebra, é um atalho para uma intimidade sem aliança, sem compromisso. É uma quebra de aliança. Porque sexo na Bíblia é resultado de aliança, de compromisso, de casamento. Então é uma questão espiritual, sim. Não existe nenhum pecado que não faça mal à saúde física, emocional e espiritual principalmente. E não existe nenhum procedimento de santidade que não faça bem ao ser humano como ser integral. Pornografia é uma questão espiritual, sim. Nós vemos pais amedrontados, pais com medo de que seus filhos consumam maconha, que evolua para uma cocaína. E esses pais nem se dão conta que eles estão consumindo uma droga muito pior, que é a pornografia. Muito pior. Por quê? Porque pode destruir sua própria casa, pode ter traição, pode ter um monte de coisa terrível. Além do mais, a Bíblia vai dizer, em 1 Coríntios capítulo 6, versos 17 a 20, a respeito desse poder terrível da pornografia, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele, é uma unidade santa com o Senhor, aquele que está em Deus. Verso 18, fujam da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês? Você não sabe disso? Que você é santuário de Deus, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o
com o corpo de vocês. É uma questão espiritual, sim. Envolve adoração, a pornografia envolve adoração a algo que não é Deus. Além de ser uma desobediência voluntária, para se render a algo que tem uma posição de dominação, dominadora sobre você, que não é Deus. Domina seu corpo, coração, alma, desejos, vontade, como todo pecado. Mas Deus está dizendo que é pior, porque distorce o projeto original de Deus. Irmãos, e como que a gente vence a pornografia? Como vencer a pornografia? E aí? Porque está alastrado. Como que a gente vence? Primeiro, encontre seu porquê. Encontre seu porquê. Como que você vence? Ou como que você fala assim, mas eu não tenho visto pornografia. Irmãos, nós estamos nesse mundo para ser sal e luz, para abençoar, para ser agente de Deus, amém? Agente de transformação social, espiritual, tudo. Nós podemos ensinar isso. Como que as pessoas vencem? Encontre seu porquê. Isso tem a ver com motivação. Encontre o seu porquê. A gente não pode só que confundir motivação com desejo. Porque segundo a Bíblia, o nosso desejo está contaminado. O nosso desejo, ele foi deformado na queda, foi afetado. Então não é desejo, não é o que você deseja. Por isso que nós não podemos esperar ter vontade para não fazer. Não tem essa, esperar ter vontade, não vai fazer não. As pessoas, eu tentei, não consegui, aí se rende. Não confunde desejo com a motivação, com o seu porquê. Motivação tem a ver com motivo. Por que eu preciso abandonar esse vício? Por que eu não devo me entregar a isso? Por quê? Quando eu entendo o porquê, tudo vai mudar. Porque nosso cérebro, ele vai reagir bem, positivamente, quando ele tem um motivo lógico, um motivo claro. Você coopera com o seu cérebro, ele vai te ajudar. Né? O pai da logoterapia, Viktor Frankl, ele disse, se você tem um bom porquê, você nem precisa se preocupar com como. Você vai conseguir. Se tem um bom porquê, você vai suportar o como. Motivos certos. Então, faça uma lista. Faça uma lista dos seus porquês. Deixe à vista. Coloca lá na tela do celular. Grava na sua mente os seus porquês. A gente poderia pensar, por quê que eu não devo me consumir nisso? Porque eu quero ter uma vida digna. Eu quero ser uma mulher honrada, um homem honrado. Que, como eu falei, pornografia é coisa de mulher também. Coisa de mulher, não é só de homem, não. Não estou falando só com homens. Tem crescido absurdamente o número de consumo de pornografia por mulheres. Então, eu quero ser uma mulher honrada, um homem honrado. Eu quero honrar o meu Deus, em quem eu creio. Eu amo Jesus. Eu amo a minha família. Eu amo a minha saúde. Eu quero chegar até o fim. Eu não quero, ser abatido no meio do caminho. Eu quero ter uma vida longa, saudável, honrada, digna. Coloque aí os seus porquês. Segundo, como vencer a pornografia? Tenha cuidado com hábitos angulares. Com esses hábitos, que são aqueles que têm a capacidade de iniciar uma série de mudanças de comportamento. A gente poderia dizer que ele tem um lado positivo, mas no lado negativo, que é o nosso caso aqui, falando da pornografia, é como um mau hábito que leva a outro. Então, tome cuidado com isso. Um dos profissionais que eu estava ouvindo, ele estava dizendo que assim, um hábito, algo que uma área de fragilidade para ele é comer. E aí ele começou com muito trabalho, ele começou a pedir comida em iFood, selecionando o restaurante, pedindo comida saudável. Ele tinha certeza que ele estava comendo uma boa comida. Mas o que aconteceu? O que acontece nesse caso? Ele começou a ter um prazer fácil. Ele começou a encurtar caminho. Algo que era um prazer, mas não exigia esforço nenhum. Ele não precisava mais cozinhar. E com o tempo, ele percebeu que essa recompensa rápida com a comida abriu de novo a porta para a pornografia. E ele quase perdeu o casamento. Então, são hábitos angulares, Cuidado. É uma coisa que leva a outra. Cuidado para não adquirir hábitos que estimulem recompensas sem esforço. Dificulta um pouco a sua vida. Dificulta um pouco.
Está muito fácil, por isso que o QI está mais baixo. É muito preguiçoso, não quer pensar, né? Fica só na tela, só recebendo, recebendo. Dificulta um pouco a sua vida. Mexa com o seu metabolismo no sentido de, opa, não está chegando recompensa fácil. Preciso de esforço. Irmãos, eu estava numa academia, fantástica academia, mas eu podia ir o horário que eu quisesse, né? Até era uma vantagem para mim isso, que eu podia, né? Não deu para esse horário, vou no outro. E o que acontece quando, né, a gente pensa isso? Aí você não vai de manhã, e daí você fala, vou à tarde, daí acaba não indo. E agora eu entrei numa academia eu achei que não ia dar certo. Eu tenho o meu horário de treino, eu não posso ir em outro horário, eu tenho que ir naquele. Outra, eu tenho uma equipe que eu treino junto. E eu tenho um treinador, que é uma coisa fantástica, né? É uma coisa fantástica. Então, eu tenho esforço. É um negócio... Ontem mesmo eu falei, hoje eu não vou. Estou com muita coisa. Ontem não, na sexta, não vou. E aí eu falei, vou ter que ir. Vou ter que ir. Cheguei lá, os outros dois que treinam na sexta comigo falaram, eu pensei a mesma coisa, mas estávamos nós três lá treinando. O treinador lá nos esperando. Então, cuidado com coisa fácil. Busca coisa que vai exigir mais de você. Não facilita tanto a sua vida. Por quê? Esse nível de dopamina tem que cair um pouco, irmãos. Porque na pornografia, a dopamina fica lá em cima. A gente quer, né? Aquela sensação gostosa, aquele negócio lá em cima. Mas a vida não acontece no andar de cima, não. A vida acontece um pouco mais embaixo. É o cotidiano da vida. Aí você fica desesperado querendo atingir aquela dopamina lá em cima. Não, é mais aqui. Então, mais esforço, mais investimento, mais dedicação. Para que você não seja um viciado, você busque uma vida equilibrada. Por quê? Tempos fáceis, pessoas fracas. Pessoas fracas, tempos fracos. É uma coisa alimentando a outra. Então, isso vai implicar você deletar caminhos para acessos rápidos a estímulos. Deleta. Parar de seguir pessoas com pouca roupa. Que tem homem, né? Que tem aquele monte, seguindo um monte de mulher ali que é uma revista pornográfica. Não, é amiga, né, de Insta. Mas que amiga é esse? Está pousando para Playboy? Então, para de seguir. Grupos de WhatsApp, né, com conversas indecorosas, só fica falando de sexo, só fica falando de coisas que não deve. Então, substitua essas coisas por hábitos saudáveis. Por hábitos saudáveis. Uma outra atitude, faça acompanhamento. Faça acompanhamento. Não é fácil você sair do mecanismo cerebral tão enraizado, tão dominante, sozinho. Deus trabalha com conexões. Então, faça acompanhamento, tenha um discipulador. Tem pessoas cristãs que são treinadas, que foram preparadas, né, para trabalhar essa questão do nosso cérebro, para trabalhar mecanismos que nos ajudem a nos libertar disso. Então, avalie seu nível de estresse, de ansiedade, depressão, irritabilidade, perdas nas relações familiares e procure ajuda. Se você está em alguma dessas situações, o orgulho só vai te matar, não adianta ter orgulho. E também não precisa expor, mas você pode, né, procurar essa ajuda. O que a Bíblia vai dizer? Que Deus faz conexões. Faça conexões saudáveis. Olha lá. Atos 3, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam perdoados, para que venham tempos de refrigério da parte do Senhor. Conexão com Deus. Tiago 5,16, conexão com pessoas de Deus. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Conexões saudáveis com outras pessoas. E por último, projete seus ambientes para a santidade. Você quer vencer? Projete os seus ambientes para a santidade. Evite isolamento. Como eu disse, pornografia é uma coisa das trevas, do oculto. Escolha ambientes com observadores. O exemplo que eu dei da academia.
Eu estou sendo observada, tem um treinador, tem uma equipe junto. Então, escolha ambientes com observadores. Vira seu computador para que todos possam ver. Sai do quartinho secreto lá e vem para a sala. Faça mudanças para que o seu ambiente seja um ambiente saudável, que promova a santidade. Mas, sobretudo, esteja em ambientes que promova a presença de Deus. Amém, meus irmãos? A presença de Deus. O ambiente é parte fundamental na formação dos nossos hábitos saudáveis ou destrutivos. Então, promova ambientes de santidade. Como esse culto, nós estamos num ambiente de santidade. Um ambiente aqui que está promovendo o bem para você. Os nossos GCs, a gente multiplicou aqui hoje. Quantos GCs? Quando você está naquele ambiente, você não está acessando pornografia, você não está pensando em outras coisas, outros vícios. Você está num ambiente de santidade. Então, se envolva, projete, né, seus ambientes para a santidade. A Bíblia vai dizer: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Coloque observadores, tem observadores, porque o próprio Deus é nosso observador, Ele está olhando, você não está escondendo de Deus. Agora, o interessante é que esse observador celestial, nosso Pai eterno, é um observador cheio de misericórdia. Porque a Bíblia diz que os olhos dele passam e veem todas as coisas, para quê? Para se mostrar forte, para nos capacitar à vitória, para criar ambiente de santidade. É diante desse observador que nós estamos, para nos encorajar, para nos socorrer em tempos de angústia. Se nós fizermos esses passos, existem muitos outros, mas se fizer apenas esses passos, nós vamos ver que vamos ter uma vida muito mais prazerosa, irmãos. Deus nos projetou para um prazer verdadeiro, não ilusório, para um prazer permanente, que subsiste a tempos difíceis ou a tempos fáceis. Combine prazer com santidade. Amém, meus irmãos? Como que a gente pode fazer? Filipenses 4:8, nosso último slide. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Seja isso. Santidade. E nós temos um Deus por nós, um Deus que nos ama e que nos socorre. E eu creio que a palavra de Deus tem poder para libertar, para fazer novas todas as coisas. Ele projetou nosso cérebro com essa capacidade. Foi Ele é o construtor, Ele é o Criador.